Os estoques da OTAN de munições e equipamentos se esgotaram. Foi o que afirmou o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, durante coletivas de imprensa recentes, nos últimos 3 dias, em que ele afirmou que a quantidade colossal de equipamentos e munições que a Ucrânia está utilizando neste momento, lá na sua guerra contra a Rússia, tem dificultado e muito a transferência rápida de equipamentos para o campo de batalha. Isso porque os estoques das nações da OTAN estão no zero, estão negativados. Não existe um estoque específico para a organização do Tratado do Atlântico Norte. Não há. O que há são nações que detêm logísticas através de regras da OTAN, da própria Aliança do Norte, por meio de manual logístico, que vamos conversar mais à frente, num artigo em que eu escrevi ao areamilitaroff.com, e é graças a essas nações, esses Estados-membros que compõem a aliança, a organização do Tratado do Atlântico Norte, é que se tem estoques para uso para outros, por exemplo, parceiros extra-OTAN, por exemplo, como a Ucrânia, ou para uso em guerra imediata. E também eles utilizam tanto esses equipamentos de estoque quanto equipamentos ativos das Forças Armadas desses Estados-membros, o que é muito perigoso, o que acende o alerta, porque você está causando uma hemorragia em suas Forças Armadas sem suprir esta demanda, porque você retirou dos seus estoques para enviar para outra nação. Então vamos conversar aqui de forma muito específica sobre a ordem que os Estados Unidos deram para aumentar a produção de armamentos interno nos Estados Unidos. Vamos discutir também que o Reino Unido está preocupado com os seus estoques. A OTAN prevê que qualquer encomenda de munições pesadas vai demorar muito, até 28 meses. Isso é muito preocupante. E a OTAN também espera forçar os Estados-membros que compõem a aliança a chegar nos 2% do PIB no uso de investimento em defesa, que muitas nações como a Alemanha não consegue, ou melhor, não quer chegar nesse patamar de investimento, seja por questões políticas, mas também por questões de acomodação. Em quais as metodologias atuais para o planejamento de estoque dentro da aliança, dentro da OTAN, que isso é muito importante. Os caças de combate que estão sendo solicitados por Zelensky e, por fim, a tecnologia envolvida nisso tudo. Não basta ter dinheiro, é necessário também ter tecnologia para aguentar e para produzir equipamentos. Então, muitas notícias vêm circulando que a Rússia está utilizando 20 mil projéteis de artilharia pesada diariamente contra a Ucrânia. E também outros dizem que é muito menos que isso. Esse é o problema, às vezes, do Ocidente. É ficar preocupado com narrativas que não vão acrescentar em nada neste conflito, ou até mesmo para ganhar esse campo de batalha contra a Rússia. E às vezes também a Rússia ela se comporta desta forma. Mas o que enxergamos o perfil russo neste momento é de uma Rússia bem quieta, uma Rússia de forma mais, com ações mais atenuantes no setor geopolítico, diplomático, para a mídia, ou seja, midiático, está tendo uma contenção para não escalonar muito as hostilidades entre as partes, porque isso dá respaldo, mais gordura para Moscou também trazer mais equipamentos para o campo de batalha. Então, por isso que eles utilizam, às vezes, figuras muito proeminentes ali de Moscou para atacar o Ocidente. Então, eu fico até meio que sem entender por que a OTAN ainda continua tentando criar narrativas para tentar ferir de forma, em palavras e em formas diplomáticas, uma Rússia que ela está blindada. Ela praticamente tem ouvido somente para ela e somente isso, e para os seus aliados. Então, não sei por que perdem tempo de criar narrativas. Por quê? 20 mil projéteis de artilharia
pode ser que em um determinado ponto do conflito isso pode ter chegado, mas manter assim é muita especulação. Segundo documentos da OTAN, diferente da Rússia, a Ucrânia ela utiliza de 6.000 a 7.000 munições de artilharia por dia no campo de batalha. E isso realmente é mais possível porque a necessidade da Ucrânia ganhar espaço reflete necessariamente o que ela está fazendo para deter esse avanço da Rússia. É muito mais penoso para a Ucrânia manter essa resistência diante de uma Rússia que vem com tudo para conseguir espaço. Então eles se defendem e utilizam muito munições para isso. Então, nesses relatórios, Jens Stoltenberg e também outras autoridades da OTAN, eles concluíram recentemente um grande levantamento de seus estoques de munição e descobriram que os suprimentos foram consideravelmente esgotados por conta da guerra na Ucrânia. De acordo com esse relatório, isso é muito grave. Por quê? Meses atrás, nós observamos que o Ocidente estava criando narrativa dizendo que a Rússia não tinha mais munições, que a Rússia estava com dificuldades em utilizar equipamentos de munições, por exemplo, de artilharia pesada, acima de 155 mm, 120 mm, com obuseiros, com blindados pesados no campo de batalha e até mesmo de mísseis de cruzeiro. Porém, estamos enxergando o contrário. Uma Rússia ainda está mantendo um nível mais baixo, porém um nível constante de ataques, ao mesmo tempo ataques aéreos, para tentar o quê? Trazer aquela produção interna e também através de aliados, munições para recuperar os seus estoques, ao mesmo tempo em que não acabou o estoque da Rússia. E estamos vendo hoje que a OTAN ela está sim com seus níveis alarmantes, seus níveis extremamente baixos, ou melhor, esgotados, segundo esse relatório. Isso nos traduz o quê? Que a OTAN está sem munição. Isso é ruim? É muito ruim. Porque se ao passo em que de semanas ou meses as munições vão se esgotando, nós temos o quê? Um tempo para produzir os equipamentos. E que, segundo, que eu vou colocar aqui para vocês observarem, que segundo a própria OTAN, isso pode demorar até 28 meses. Mas esse 28 meses é para o quê? É para a produção de equipamentos para os estoques ativos das Forças Armadas dos Estados-membros da OTAN. Não necessariamente para criar o quê? Reservas. Porque, vejam só, a OTAN ela possui seus Estados-membros e possui nações ali, claro, que tem suas forças armadas. Não é uma força armada para a OTAN inteira, ou seja, uma força armada otaniana, vamos dizer assim. Isso é besteira. É uma força armada para cada nação, forças armadas, melhor dizendo, em que elas possuem seus ativos militares ali e também equipamentos ativos para o seu sustento no campo de batalha, para se proteger. E os estoques que através do investimento do PIB de 2% em defesa, também cria o que? Gorduras, entre aspas, equipamentos para serem utilizados no campo de batalha por uma outra nação, por exemplo, para a Ucrânia. Por isso que os Estados Unidos estão enviando, por isso que o Reino Unido, a Alemanha está enviando, porque eles têm essa gordura. Então, por isso que é necessário você ter uma previsão e começar agora a se preparar, porque o estoque está esgotado. A Ucrânia vem utilizando muito. Por que vem utilizando? Aí que um estudo deveria ser feito. Será que há uma necessidade de mais experiência em combate para esses militares? Eu fiquei até sabendo que existem ali caminhoneiros, outros tipos de profissionais que não são específicos do serviço militar, que estão atuando agora na frente de batalha. É claro que foram convocados, mas não tinham experiência alguma. E pode ser que estejam também, o alto comando, não esteja se organizando de forma adequada na linha de combate. Então muitas munições estão sendo disparadas até mesmo para dispersar a atenção dos russos e buscar ali um apoio mais contínuo na linha de combate
e esperar que os russos se afastem deste conflito. É como se fosse você jogar uma granada de fumaça sem reação alguma. Então, cada um dos aliados da OTAN é solicitado a manter um grau de capacidade de defesa caso seja necessário participar de qualquer conflito envolvendo a aliança. Então, esses alvos estabelecidos pela OTAN para os estoques dos membros variam de país para país, como havia dito, mas os números exatos desses alvos são classificados, ou seja, são secretos. E no meio de tudo isso temos os Estados Unidos, que é o maior líder ali na Aliança do Norte, que deram a ordem para aumentar a produção interna de armamentos. Por quê? Eles continuam sendo o maior doador de armas, de equipamentos, principalmente de munições pesadas de 155 milímetros, como estamos observando aqui. Um soldado iraquiano pegando uma munição para um obuseiro, sendo treinado pelo exército americano. Então, o exército autorizou, através do Pentágono, a se preparar melhor, e as suas indústrias também de defesa dos Estados Unidos, a começar a produzir maior número de armamentos, principalmente de cartuchos de artilharia. Vejam só, para 90 mil cartuchos, que antes do conflito eram de 14 mil a produção. Então são dados importantes que mostram o preparativo para algo muito maior que está por vir. Porque os estoques também dos Estados Unidos estão se esgotando. O da OTAN já finalizou. Então, como maior doador, os Estados Unidos forneceram já mais de 30 bilhões em armas para Kiev, incluindo mais de 1 milhão de munições de 155 milímetros. Você tem ali dados importantes que, se eles perdem de 6 mil a 7 mil munições dia de artilharia pesada, por exemplo, faz as contas, são quase 365 dias de guerra e os ucranianos estão utilizando a todo vapor. E temos também o Reino Unido, que está preocupado com o seu estoque. Por exemplo, em dezembro do ano passado, Ben Wallace, que é o secretário de Defesa, ele anunciou que o seu ministério ele havia concordado com um novo acordo com a empresa sueca Saab para produzir, por exemplo, mísseis e outros equipamentos também anti-tanque, que é fundamental para a defesa do seu próprio país e não para transportar para a Ucrânia, não transferir para a Ucrânia. Porque os seus estoques estão sendo retirados da ativa para os estoques a serem transferidos para a Ucrânia e esgotou o da ativa. Por isso que eles estão correndo contra o tempo e solicitando maiores produção dos seus aliados, por exemplo, da Suécia. E os britânicos eles precisam de uma estratégia mais em conformidade com a realidade atual. Então a OTAN, diante desses fatos de diminuição ali dos estoques, eles encomendaram mais munições pesadas para os seus Estados-membros. Só que isso vai demorar muito. O que antes demorava de 12 meses, agora vai demorar até 28 meses por conta da matéria-prima, por conta do mercado que está caro, saturado nesse momento. Uma guerra está ali, o desemprego está tendo ainda uma alta na Europa. Por exemplo, o gasto com energia está caro. Então tudo é muito caro, tudo é muito demorado, mas tudo indica que eles estão se conformando com esta realidade e está agora criando estratégias para suprir esta demanda. E mesmo antes da invasão na Ucrânia pela Rússia, muitos países da OTAN, eles não conseguiram cumprir essas metas de armazenamento. Isso é muito grave, porque muitos ali, por exemplo, ministros da defesa, autoridades de defesa, acreditavam que batalhas travadas de artilharias pesadas, corpo a corpo, fazia parte de guerras no passado, por exemplo, como a guerra Irã-Iraque, como a guerra do Golfo, por exemplo, como algumas guerras que ocorreram ali contra insurgentes e americanos na guerra do Iraque, só que estavam errados. Você vê praticamente artilharias sendo disparadas uma contra a outra. Isso é um ritmo muito acelerado e por isso que vai uma grande quantidade
de projéteis dia para a Ucrânia. E você tem também uma preocupação em relação aos gastos de defesa que a OTAN ela exige de seus Estados-membros, até mesmo para entrar na aliança, que é de 2% do uso do PIB do seu país. Por exemplo, vamos supor que um país receba no seu PIB, sei lá, vamos dizer assim, 10 bilhões de dinheiro ali, de dólares, né? Ele vai ter que oferecer desses 10 bilhões, 2%, que é esse PIB, em investimento em defesa. Se você for ver, é um número muito baixo. Sim, é um número muito baixo. Mas quando você coloca na ponta do lápis, realmente é um valor enorme em que muitas nações não têm essas condições, não neste momento, mas no passado tinha, porém não conseguiram se adaptar, deixaram para trás, como a Alemanha, por exemplo, que ela viu que a OTAN já estava ali fazendo guarda-chuva, fazendo como se fosse ali um cão de guarda. Não, eu tenho a OTAN aqui, para que eu vou ficar investindo nas minhas forças armadas? A OTAN, qualquer coisa está aqui, ela me protege, os Estados Unidos. E quem que alertou isso? Lá com aquela época da Angela Merkel no poder, que fazia essas vistas grossas diante desta moleza em investimento em defesa, que deveria estar de acordo com os patamares da OTAN. Donald Trump, ele havia alertado sobre isso. Porém, a Alemanha ela continuou, por quê? Mantendo o seu investimento abaixo de 2%. Vejam só que só a Alemanha ela investia apenas 20 bilhões de euros, algo em torno de 21 bilhões de dólares. Muito, mas muito aquém de atingir a meta da OTAN antes mesmo da invasão da Rússia na Ucrânia. Isso é muito baixo porque você tem uma Alemanha com uma maior potência, por exemplo, da Europa, e também da aliança, também uma das maiores potências da aliança, e ela deveria igualar o seu PIB com o necessário para manter uma aliança forte. E hoje estamos observando muitas retóricas por parte dos alemães, por parte das autoridades da Alemanha, muitas vezes não recusando, mas fazendo corpo mole, resistindo a enviar equipamentos para a Ucrânia, porque eles sabem que vai ser muito difícil recuperar esses equipamentos que estão no estoque, porque o investimento em defesa ainda não chegou no patamar mais ideal e que é um planejamento que foi realizado há décadas atrás pelas autoridades da OTAN. E foi anunciado que uma das principais, na verdade, produtoras de equipamentos bélicos pertencentes à base industrial de defesa da Alemanha, a Rheinmetall, ela provavelmente ela estava pronta para aumentar a produção de projéteis de artilharia de 155 milímetros para 450 mil, ou melhor, de 450 a 500 mil projéteis por ano. É muita coisa, sendo que os Estados Unidos, só os Estados Unidos, na reserva deles, forneceram 1 milhão em equipamentos de artilharia, de canhões de artilharia para a Ucrânia. Então vejam só, que antes mesmo do conflito em 2022, ou melhor, durante o conflito em 2022 lá na Ucrânia, a Rheinmetall já produzia de 60 a 70 mil. Agora eles vão o quê? Elevar isso daí para 500 mil. É muita coisa. É muita coisa. Quase ali 8 vezes mais a quantidade que eles já produziam. E veja a conformação que vai ser essa indústria alemã. O que ela vai ter que fazer, adaptar para conseguir produzir isso. Mais matérias-primas, mais mão de obras, mais planejamentos de engenharia. Vai ser realmente uma revolução e que provavelmente eles vão estar preparados sim para um conflito que pode vir, um conflito muito maior. E muito provavelmente vão se igualar ali os 2%
que a OTAN ela exige. E através desses estoques, muitos perguntam também, mas de onde que tiram esses estoques? Como havia dito, esses estoques eles são planejados, existe um manual com metodologias para o planejamento logístico da OTAN, um manual oficial da OTAN, porém a quantidade desses estoques é altamente secreta, ela é classificada. Mas de acordo com o manual de logística da OTAN, que eu fiz essa pesquisa, verifiquei que os cálculos de estoque eles são baseados exclusivamente em uma taxa de gastos diários esperados. Por exemplo, a Ucrânia ela utiliza 7.000 munições de artilharia. O número de dias de combate, por exemplo, em uma semana, ela utiliza em torno ali de 34.000 munições. E a taxa de desgaste para combater alvos cujo número ele é desconhecido. Ou seja, entra tudo ali. Entra os equipamentos que estão com defeitos, os níveis de reparos, manutenção, estoque para substituir esses equipamentos. Então é realmente um manual completo da logística, mas não há um número específico. E um dos equipamentos que mais estão faltando nesse momento na Ucrânia, isso já venho anunciando no canal, no Área Militar há um bom tempo, que são os projéteis de mísseis, na verdade, HIMARS e também os projéteis de 155 milímetros e também dos mísseis de defesa aérea Iris-T da Alemanha, Patriot dos Estados Unidos e o Gepard, que realmente está em falta nesse momento na Ucrânia. E realmente é algo que, por exemplo, a Alemanha já havia notificado a empresa responsável pelo Iris-T para produzir maiores equipamentos, mísseis do tipo, e a empresa ela se comprometeu realmente a produzir mais equipamentos para enviar para o campo de batalha. Mas até o momento há esse déficit sendo apresentado, por isso que é tão imediato esses equipamentos que cheguem logo na Ucrânia, porque o fim do inverno já está aqui e provavelmente vai ocorrer uma enorme ofensiva que já começou, mas o pico dela muito provavelmente vai começar em março. E diante disso tudo, Zelensky novamente pediu a sua lista de desejo ali, colocou na lista de desejo caças de combate, por exemplo, o F-16, o F-18, o que vier do Ocidente ele está pedindo. Ele está implorando, Zelensky quer equipamentos, caças de combate, porque ele diz que podemos ver agora que a Ucrânia está tentando espremer todo o potencial de agressão possível da Rússia. Eles estão com pressa porque sabem que o mundo ainda é mais forte, mas leva tempo para acumular sua força. Ou seja, ele quer que seja liberado os caças neste momento porque demora para chegar, adaptar os seus militares, atuar de frente ali na linha de combate, principalmente na região de Bakhmut, que está ali em intensos conflitos que provavelmente, segundo analistas que estão calculando essa taxa de desgaste da Ucrânia, a Rússia ela vai conseguir, diante aí de algumas semanas, o domínio sobre Bakhmut, quando assim receber mais reforço após o fim desse inverno rigoroso. Então vejam só, Zelensky está solicitando mais brinquedos para sua lista de desejo. Ainda não há uma posição nesse momento da OTAN, mas provavelmente porque os estoques nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, é muito alto. Isso porque os F-35, aqueles caças furtivos da Lockheed, substituíram diversos F-16. Então provavelmente há algumas linhas ali de cabeças, autoridades pensando na transferência de F-16 e entre outros equipamentos, também na região da Europa, que são os estoques dos Estados Unidos também lá na região. Então provavelmente pode vir da Europa ou dos Estados Unidos. É o que eu tenho pensado em relação a isso. E também, para finalizar esse vídeo, não basta ter dinheiro, é necessário o quê? Ter tecnologia. Vocês já ouviram, é claro, para quem acompanha o canal, já ouviram falar sobre placas, circuitos, tecnologias de semicondutores, de chips. Já ouviram falar também na empresa taiwanesa TSMC.
É uma empresa estratégica em que os Estados Unidos têm uma absoluta parceria, porque fornece equipamentos até para o circuito ali do sistema avançado do Lockheed F-35, para também os cabeçotes dos mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos, os mísseis Minuteman III mais atualizados, até nas ogivas B-61 dos Estados Unidos, outras ogivas também nucleares, mísseis nucleares. Então, todos ali os equipamentos mais modernos que temos hoje de alta tecnologia, com processamento extremamente rápido, porque os circuitos estão ali de 3 a 4 nanômetros, muito pequenininhos, que você consegue observar até mesmo com muita dificuldade em microscópios industriais. Você tem essa tecnologia nas mãos de Taiwan. E os Estados Unidos estão abocanhando essa tecnologia e já vai transferir essa tecnologia lá para a região do Arizona, em Phoenix. Então eles vão abrir essa sede de Taiwan lá nos Estados Unidos, com a possibilidade de, é claro que são especulações, tá? Uma possibilidade de fechar a TSMC lá de Taiwan. Mas como ficaria Taiwan? Ficaria ainda mais à mercê da China, porque os Estados Unidos sabem que a qualquer momento a China pode invadir Taiwan e eles perdem o monopólio da tecnologia de 4, 3 nanômetro em tecnologia de chips de Taiwan. Ou míssil guiado tático, disparado até a região da TSMC, a maior produtora de chips do mundo, e destruir e deixar os americanos, por exemplo, nas mãos. E como eles vão produzir equipamentos altamente tecnológicos que eles não precisam ter militares no campo de batalha, apenas enviar drones aéreos, drones furtivos, aeronaves furtivas, além do alcance visual e disparar seus equipamentos altamente tecnológicos com os chips de Taiwan. Então é estratégico. Então não basta ter dinheiro, é necessário tecnologia. E nesse momento a tecnologia ela está escassa, pela mão de obra também nesse momento escassa, pelos altos preços, pela crise que está sendo instalada, econômica, e também esses problemas decorrentes da pandemia, e também a matéria-prima que também está escassa, por aquelas matérias-primas que são extraídas para produzir os semicondutores. E os Estados Unidos sabem disso. Os Estados Unidos sabem que é necessário proteger essa tecnologia e também não basta ter dinheiro, é necessário para produzir esses equipamentos, esses mísseis, para sim levar até a Ucrânia e também se preparar nessa guerra de desgaste que estão tentando fazer com a Rússia, a se preparar para uma terceira guerra mundial após a Ucrânia ceder e não conseguir mais deter a grande Rússia que está vindo com tudo na região de Bakhmut. Senhores, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação, seguir o canal lá nas redes sociais, Twitter e Instagram pelo @areamilitarov. E como sempre venho dizendo para vocês, alguns temas sensíveis vêm causando a desmonetização ou às vezes uma perda de engajamento do canal. Por isso eu peço para vocês, se não for realmente ruim para vocês, doarem qualquer valor através da nossa chave Pix, que é o canal areamilitarov@gmail.com. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no Área Militar.